Acho que tá gravando. Tá. Bom, então a gente não, eu refiz esses. A gente pode dizer que hoje é o último dia de tomada de dados para a gente chegar àquele valor de aceleração gravitacional aqui na superfície da Terra, numa determinada região, numa determinada altitude e latitude e tudo mais. Ontem eu falei que fiquei bem surpreso quando fiz a medição lá, que eu cheguei no valor 973.1 e aí eu falei que era devido ao arrasto do ar e tal. Mas aí depois eu fiz outras medidas à noite e tal, ajustei ali o comprimento do pêndulo, fiz medidas de novo e tal, e aí hoje de manhã eu cheguei a de à tarde eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes, né, que eu estava fazendo as tomadas de dados de tempo, por exemplo, pegando 10 oscilações, depois dividindo por 10. Aí depois eu pensei bem, por que pegar 10? Se a gente pega 10, você aumenta a precisão para décimos, na verdade. Aí eu comecei a pegar com 30, aí já foi uma precisão para centésimos. E aí eu aumentei para 40, fiz com 40. E aí você vê que os números ficam bem legais. Você vê que... E aí a gente foi aprendendo essas coisas, né? Então, uma boa medida é quando você tem os dados que estão bem coerentes, por exemplo. Esses dados aqui, se vai dar para enxergar aí. 2,57, 2,53, tá? Então você tem os intervalos de tempos aqui, desse daqui. O 2,57, o outro 2,57,025, o outro 2,56, o outro 2,57, o outro 2,56, nossa, assim, né? Então você vê que ele começa a bater, né? Começa a congelar as casinhas, tipo, aqui é 2, aqui é 5, aqui é 7, aí se você pega mais medidas, vai melhorando a precisão, aí que ele fica num 7, num 6 e não muda mais. Então quando você tem esses valores tá bem coerente. Então a gente aprendendo isso. Quando você está tomando as medidas, você tem que tomar muito cuidado, pegar cada medida certinho e tal, para você ter dados que sejam bem próximos, tem uma acurácia, né? Tá tudo juntinho os valores, não pode ser um 2,57, o outro 2,60, e já fica tudo bagunçado. E aí a gente consegue resolver a questão do tempo. Você pega 40 medidas e tal, você consegue chegar nessa precisão aí em centésimo e colocar o algarismo duvidoso no milésimo. Aí a gente chegou num tempo médio de 2,570 segundos. Então você pegou ali, pum, a precisão em centésimos de segundo, 57. E foi isso. O que eu achei que ia dar mais trabalho, que era o tempo. Conforme você vai fazendo, você vai vendo que o tempo você consegue transcurar, você consegue driblar essa limitação através da medição indireta, usando várias medidas e depois dividindo. Então a medição indireta consegue transcurar esse problema e aumentar a precisão ali. Eu peguei 40, mas de repente eu poderia pegar 50 e tal. O tempo para 40 oscilações dá um pouco mais, dá 1 minuto e meio. 1 minuto e 42 segundos. 1 minuto e meio. E não tem problema, porque até começa a parar lá para os 10 segundos e tal. Então 1 minuto deu para fazer de boa. Você vê que ainda ele tem uma... dá para perceber também que é uma variação assim.
você tem uma percepção que pode ser verdadeira ou não, mas você tem uma percepção aí que mudou alguma coisa. Às vezes pode ser só uma ilusão, então também tem essa questão aí. E aí o maior problema que eu vi é a questão do comprimento, né? Porque pegar o comprimento do pêndulo é o mais complicado, por causa daquilo. Para fazer isso que a gente fez no período, para conseguir driblar, a gente teria que fazer um comprimento maior de 1 metro, que foi o que eu fiz ali. Eu coloquei 1,63 m, mas teria que ser, para o negócio ficar bom mesmo, teria que ser um pêndulo com comprimento de 10 metros para cima. Então isso é inimaginável. Isso aí dá mais de. Seriam colocar para oscilar, por exemplo, no pivô lá no quarto andar do prédio e lá embaixo você fazer a medida. Então seria 10 metros, é meio complicado, não dá para fazer isso. E aí tem outros problemas. Você coloca para 10 metros, tem toda a questão do ar e tal, toda a vibração, tem a questão até da própria corda que você está usando, e aí você, de repente você vai ter que aumentar essa massa, colocar uma massa maior para sofrer menos influências do ar em volta. E aí você tem essas dificuldades. Outra análise que eu fiz, então basicamente isso, a gente, quando vai fazer essa medida, a gente precisa pegar os dados de uma forma muito, ter uma certeza que está pegando ali certinho, e aí a gente pode aprender que essa parte da física experimental não é simplesmente coleta os dados e depois manda tirar uma média ali, pega um valor certinho. Não é isso. Isso daí não funciona. A gente tem que pegar os dados certinhos e ver que os valores estão bem ali certinhos. Você vê que aquele intervalo de tempo está totalmente fora, você descarta ele e é assim por diante. Porque esse tipo de coisa dá para você perceber quando você faz o experimento. Então não faz assim, não deixa ele. Então em alguns casos não dá certo isso. Isso acaba dando essas discrepâncias que deu 9,73 lá, bem baixo. A aceleração da raça diária, eu achei que ontem eu falei que era culpa dele, mas depois pensando bem, o ácido do ar provavelmente não deve ser uma aceleração de alguns centésimos de metro por segundo ao quadrado. Então vai variar ali na casa do centésimo, então não pode ser. Até pode, né? Mas 73 eu não acredito. Eu não acredito que possa ser o arrasto de ar fazer ele chegar a 9,73. Fica aí uma dúvida, né? Mas bom, mas a gente pode pensar que não, pode pensar que a gente não está usando uma bolinha de papel para você, a gente está usando um negócio de ferro ali e tal. E você percebe que o ar parado ali não vai influenciar muita coisa. A aceleração de arrasto está relacionada com a geometria, né, aerodinâmica e tal. Está relacionado com as características do ar em volta e tal. Mas no geral acho que a gente esse valor ela vai influenciar, e talvez nem seja em centésimo, talvez o arrasto do ar pode ser em milésimo, e aí você consegue pegar um valor de centésimo para essa aceleração gravitacional que é o que a gente queria. Então acho que não tem problema. O que a gente pode fazer também é ler e estudar sobre esse experimento de pêndulo e tal, sobre a equação também, a equação que a gente está usando, e ver sobre isso. Tem 3 livros que eu acho bem interessantes, que eu não tenho aqui agora, mas eu fiquei até com vontade de escolar eles aí,
que é dois livros que eu conheço, que é sobre os grandes experimentos da história da ciência, ou 10 grandes experimentos, 7 experimentos da física. E tem dois livrinhos assim. E tem um outro também que é A Ordem, A Medida do Mundo, se eu não me engano. É um livro mais ou menos assim, que fala sobre as unidades das grandezas físicas e tal. A história dessas unidades ao longo da história humana e tal. A história das unidades medidas. Então talvez tenha alguma coisinha ali também. Ou talvez não, sobre o pêndulo eu acho que não. Galileu também deve ter bastante coisa em alguns livros dele. E aí é isso. A conjectura, por que eu falo que não pode ser 973? Não. Poderia se o arrasto do ar for considerável, mas eu acredito que não. Nessas condições ali e tal, acho que não daria. E também tem a ver com a velocidade do corpo. Então, se o corpo está com velocidade muito grande, aí a aceleração de arrasto, a velocidade é proporcional à velocidade. Então, ali eu acho que, nesse caso aí, só fazer essa oscilação, acho que não. A gente pode, meio que, talvez até, por uma precisão centésima, acho que dá para desconsiderar ali o arrasto com ar. Eu diria isso, eu diria que a aceleração de arrasto com ar seria significativo se a pressão fosse em milésimos. E a gente está querendo uma precisão em centésimo, não está conseguindo. Então aí é o problema outro, é o problema do comprimento da haste do fio. Então esse foi o maior desafio e aí não tipo, como você vai medir ali exatamente onde está o centro de massa, de pegar a massa pontual, saber o pivô e tal, e ali é bem difícil, extremamente complicado para tamanhos de 1 metro, por isso que teria sido da ordem de 10 metros, daí surgiu outros problemas e tal. Então, pegar o comprimento é bem difícil, porque você tem que pegar um valor direto ali, e isso é muito complicado. A previsão teórica. A previsão teórica para o nosso valor de aceleração, eu considerei o seguinte, pegando lá a literatura, você tem o planeta Terra, e aí você tem a aceleração no polo de 9,83, no equador de 9,78, e aí então a sua aceleração tem que estar entre 9,78 e 9,83. Como a gente está aqui para o sul um pouquinho para baixo, então ele vai aumentando, né? Então 78, talvez chegue a uns 79 e tal. Só que como a gente está a uma altitude aí de 400 metros, então ela cai um pouquinho. Então ficaria ali em 9,78. Esse valor 9,78 e 9,83, ele já é o valor considerando a massa da Terra, as variações de esfericidade ou não, também tem que ver certinho isso daí, ou talvez isso seja simplesmente relacionado com a questão da aceleração centrípeta. No polo você precisa de uma aceleração, então ele cai para 9,78. Pode ser isso também, mas enfim. Mas o que acontece é que, sem considerar altitudes, seria esse valor. Para essa altitude, então 9,79 voltaria para 9,78. Então eu estimo um valor teórico para a gente aqui de 9,78. 9,78 é um valor teórico, pode ser 9,77 ou 9,78. E aí, considerando que o arrasto de ar não vai influenciar tanto, então nossos valores teriam que estar nesse intervalo, entre 9,76 e 9,81. Aqui embaixo, um intervalo aqui embaixo. Aqui é o meu dedo. 9,78 e 9,71. Aqui está o planeta Terra, então entre 9,78 e 9,81. Então aí que tá.
outra coisa que eu queria dizer sobre esses experimentos é fazer justamente isso, né? A gente fazer essa pesquisa experimental não é simplesmente pegar esses valores e ir medindo, pegando o valor e depois chegar no valor, mas não, você fazer de forma, você ter um objetivo, já que a gente sabe que o valor tem uma previsão teórica e dentro desse objetivo, e de repente eliminando os valores que estejam muito fora e tal, dessa sua previsão teórica. Então tem que partir desse objetivo, não pode ser colocar todos os valores lá e tirar uma média, porque tem valor que vai estar totalmente fora dentro dessa análise que a gente está fazendo. Aí se a nossa análise está errada, é um outro problema. Mas dentro da teoria e a experimentação, ela nesse caso particular ela tem que estar embasada na teoria, a gente vai acabar desconsiderando alguns valores. Que não é o que acontece num experimento lá de Rutherford em 1911, por exemplo, que aí você tem que ter um objetivo mais ou menos claro, mas mais ou menos aberto também, e são coisas diferentes. Nesse caso aqui não, é muito bem estabelecido, é meio que muito bem estabelecido. Então nosso valor, a nossa previsão tem que ser 9,76 ou 9,81, não pode não existe outra explicação teórica para um valor da 9,73. A não ser que eu esteja redondamente enganado em questão à aceleração de arrasto, mas eu acredito que não. E essa é uma teoria, fala assim, não, eu acredito que não. E partindo dessa hipótese, dessas premissas, então eu fiz o levantamento aqui das acelerações, e tá aqui, ó. E a gente vai descartando tudo que está fora. E depois tira uma média. Então a gente nem fez aquela técnica de reta média e coisa e tal. A gente foi fazendo a experimentação de forma muito... nesse caso aqui, ela foi ficando coerente, foi ficando bem coerente. Então 9,73 a gente tirou. 9,81 também tirou totalmente fora. 9,83 foi embora. 9,81 foi embora. 9,79 eu deixei. E aqui eu tô olhando. Esse 9,79 eu acho que eu deveria tirar também. Por que eu não tirei ele? Depois eu pensei em tirar e tinha dado um valor menor. Será que eu tiro ele? 78. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse 9,78 e vou ver o que dá. Então se eu tirar esse 9,79 e deixar o 9,78, então eu vou considerar o intervalo aqui de 9,76, 76 pode ser, 9,78, 78,4. Oh meu Deus do céu. Tem pausa no filme? Não, não tem. Só dá stop, assim, dá um pause aqui. Bom, deixa eu pensar agora. Bom, nesse caso aqui eu considerei o 9,78,4 e 9,79,3. Mas enfim, o legal que eu mantive meio que uma coerência, que tirei os valores que estavam totalmente fora e deixei
no intervalo aqui entre 9,76 e 9,81. Tinha que estar entre esse valor, mas na verdade 9,79, 79, 78. Não, 9,79 tem que deixar, porque 79,3. 79,3 é um valor que tem que deixar sim. E o 9,78,4 também tem que deixar. Então é isso, cara. E aí a gente chega num valor que na verdade a precisão provavelmente vai ser em décimos e tal. E o nosso algarismo duvidoso é esse 7 aqui. Não é esse 5 aqui não. Mas a gente pode colocar aí como 9,775, que é essa parte daqui de baixo. 9,775 metros por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração de queda livre aqui. É o nosso objetivo desde o começo lá, usando o experimento de pêndulo simples, saber qual que é a aceleração de queda livre, desconsiderando a resistência do ar e tudo mais, na superfície da Terra. Então usa aquele experimento do pêndulo, e aí a gente chega a esse valor. Se eu não me engano, eu vi faz muito tempo na internet que o pessoal da USP, eles calcularam na aceleração aqui em São Paulo, aceleração G de queda livre, como 9,78. E aí a gente chegando aqui nesse valor 9,775 tá coerente, porque isso varia com a altitude, e 9,775 é 9,77 ou 9,78 ou 9,76, eu acho que não, mas 9,77 ou 9,78. Então tá aí, esse é um ótimo G, 9,78, o valor experimental, e a nossa aceleração gravitacional. E aí, lembrando que os livros usam aquele valor para fazer cálculos teóricos e tal, vai usar o valor teórico de G. O Tipler vai usar 9,81, diferente do que a gente usa no ensino médio, que é para fins didáticos. A gente usa o valor 10 metros por segundo ao quadrado, que é quase um insulto, né? Pensando nessa parte experimental e tal. Tanto porque 10, né? O máximo de aceleração que a gente vê aqui seria no polo, seria 9,83. Então 10 é meio complicado. A não ser que você arredonde, né? Se você arredondar, dá pra 10, mas enfim. Mais para fins didáticos, não tem problema. Então, se eu tiver 10 metros por segundo ao quadrado. E a USP achou o valor de 9,78, se eu não estiver enganado. O pessoal do laboratório de física e estudantes, né? De física experimental da USP, de introdução à ciência experimental, física experimental. E aí que a gente está com o nosso valorzinho aqui calculado dentro desses parâmetros e tal, chegamos a 9,775 metros por segundo ao quadrado. E é isso daí. Bom, é isso.